Fala pessoal, hoje então a gente vai ver a primeira aula sobre o mini curso de automação tributária e nessa primeira aula a gente vai falar sobre a introdução aos arquivos XMLs. Então a gente vai falar sobre o que é o XML e como ele é usado nas notas fiscais eletrônicas. O arquivo XML, então, ele significa, a sigla XML, Extensible Markup Language, que é uma linguagem de marcação projetada para armazenar e transportar dados de uma forma estruturada e legível, tanto por humanos quanto por máquinas. Então ele organiza os dados em uma hierarquia de elementos, que são chamadas de tags, a gente vai ver daqui a pouco o que são essas tags, facilitando a identificação e o acesso à informação. Então, desde o início da nota fiscal eletrônica, lá em 2012, a gente já começou, 2012 não, 2009, se não me engano, a gente já começou a usar esses arquivos XMLs, né, através da nota fiscal eletrônica, e desde lá muita coisa aconteceu, porque isso facilitou muito a administração tanto tributária como dentro das empresas, em questão de arquivamento de documentos, que antes do XML, do arquivo XML, a gente tinha as notas fiscais impressas, e hoje a gente tem os arquivos que reduzem muito a questão de armazenamento de documentos, por exemplo. Facilitou também muito a auditoria por parte do fisco, porque antes eles tinham que, num processo de auditoria, ter essa documentação em papel, e agora ela tem, a partir do momento que é emitida a nota fiscal, ela já tem esse documento em mãos, né? Já tem no sistema do próprio fisco, né? A Receita Federal, Estadual, Municipal, enfim. Então aqui a gente vai falar sobre a estrutura básica de um arquivo XML de NFE. Tá? Então eu trouxe aqui para vocês um modelo que eu vou mostrar agora. Eu tenho uma pasta aqui então com um arquivo XML de exemplo. Como é que eu faço para abrir um arquivo XML? Então a gente consegue fazer primeiramente a visualização clicando com o botão direito em cima do arquivo. A gente pode ir até no abrir com, opção abrir com, e a gente clica por exemplo, no Google Chrome. Eu gosto de visualizar os documentos no Google Chrome, porque ele já vem estruturado de uma maneira mais fácil da gente visualizar. Então a gente clica aqui, ele abre para nós aqui então o documento, o arquivo XML. Então o que acontece aqui nesse arquivo, tá? Ele é estruturado de maneira hierárquica, como a gente falou. Então eu sempre vou ter uma tag de abertura e uma tag de fechamento. E dentro dessa tag eu tenho outras informações. Então, quando eu uso o Google Chrome, por exemplo, para fazer a abertura do documento, eu consigo visualizar, fazer a manipulação das tags. Então eu posso, por exemplo, clicar aqui nessa setinha, que é a tag da NFE em si. Então toda a informação da NFE está nessa tag NFE, e aqui a tag de fechamento da NFE. Então o que tem aqui no meio, nos três pontinhos, é toda a documentação, todas as informações da minha nota fiscal eletrônica. Essa última tag seria uma tag de protocolo, que é a tag onde é feita a autorização por parte do Cefaz para a emissão dessa nota. O que a gente mais vai usar seria a tag da NFE mesmo, é onde contém as informações da nota. Então eu posso clicar aqui na setinha, que ele abre para mim todo o conteúdo dessa nota fiscal eletrônica. Então se eu quiser, por exemplo, fechar o conteúdo de alguma tag, eu clico na setinha. Então a gente percebe aqui que quando a setinha está para baixo,
ela está aberta, aquela tag, né, a informação que está dentro dela se abre, e quando a setinha está para a direita, quer dizer que essa tag está fechada. Então a gente consegue fazer essa manipulação. Então eu vou fechando as tags aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Então, por exemplo, aqui a tag IDE. A tag IDE, se eu quiser abrir, eu clico, que seria a identificação de quem emitiu a nota, né? Então tem todas as tags aqui, todas as informações, né, desse identificador, de quem emitiu a nota, no caso. E a gente percebe que existe uma hierarquia. Então, a minha primeira tag seria essa, NFE proc. Depois eu tenho uma segunda tag, que é a NFE em si, que é onde contém todos os dados que a gente vai utilizar. Depois, dentro da NFE, eu tenho outras tags que vão se abrir. Então, inf NFE é onde eu tenho as informações dessa minha nota fiscal, tá? Basicamente todas as informações estão aqui. E eu também tenho aqui a minha chave de acesso, tá? A minha chave de acesso está aqui no inf.nfe. A chave de acesso é onde a gente identifica a nota fiscal eletrônica. Então, toda nota fiscal eletrônica, ela é identificada através da chave de acesso, que é única para todos os documentos. Tá? Então, se eu quiser saber, por exemplo, a informação do emitente, então eu tenho aqui a tag do emitente, e aqui eu tenho hierarquia. Quando a gente começar a programar e fazer uma automação para poder identificar essas informações, eu tenho sempre que procurar, né, utilizar no meu script, iniciar a informação, que depois a gente vai ver, pela tag raiz, depois eu vou descendo, né, o segundo nível, vou descendo para o próximo nível, até chegar na tag onde contém informação. Então tem o NFE aqui, eu tenho 3 camadas aqui, tem a primeira aqui em cima, o NFE proc, tem o NFE na segunda, então a gente percebe que tem uma hierarquia, então eu vou descendo, né, parto para a próxima, extrai a próxima informação do meu inf.nfe, e aqui eu vou ter a identificação, mais uma camada, e aqui dentro sim, eu tenho todas as tags no último nível dessa tag inf.nfe. Isso a gente vai ver mais para frente. O objetivo agora é só a gente ver mais ou menos o que é o arquivo XML e as tags principais. Voltando aqui então na nossa apresentação, a gente tem então a identificação da chave de acesso que a gente acabou de ver. Tags importantes dentro do nosso arquivo XML seriam as tags de produto e tributos. Seria o ICMS, IPI, PIS, COFINS e o destinatário. Como a gente identifica esses dados dentro do nosso arquivo XML? Então aqui, dentro da identificação, dentro do inf.nfe, eu tenho a identificação de quem emitiu a nota, eu tenho a identificação do emitente, eu tenho identificação do destinatário, tá? Tenho identificação do item, detalhamento do item. Então é aqui que eu consigo ver a questão da tributação por item. Então eu abro essa tag, então aqui eu tenho, por exemplo, o produto, código do produto, no item número 1, se eu tivesse mais itens, teria número 2, número 3 e assim por diante. Tenho a descrição do meu produto aqui, tá? Que seria essa tag x produto, né? E eu tenho também a CFOP, né? Tem algumas coisas importantes aqui que a gente usa para fazer análise, né? Por exemplo, a NCM, a questão dos tributos fica um pouco mais para baixo, fica dentro do item, porém um pouco mais para baixo, né? Tem a tag de produto aqui, e aqui eu tenho a questão do imposto. Né? Vamos abrir a tag, então eu tenho aqui valor de ICMS, ok? Tenho questão do IPI,
também. E eu tenho PIS e COFINS, né? Então eu entro aqui na tag do PIS, eu tenho PIS alíquota, e dentro desse PIS alíquota tem aqui CST, tenho base de cálculo, as alíquotas do PIS e a mesma coisa para o COFINS. Ok? Então, ferramentas para visualizar o arquivo XML, a gente acabou de ver também que a gente pode estar usando o Google Chrome para poder fazer essa visualização de maneira mais interativa. O que acontece se eu der 2 cliques e abrir direto, por exemplo, no bloco de notas, um arquivo XML? Vamos ver. Então eu tenho aqui o arquivo XML, e vamos tentar fazer a abertura dele clicando, tentando abrir com o bloco de notas para ver como é que fica. Então se a gente abrir com o bloco de notas, percebe a diferença entre o bloco de notas e o Chrome. Então aqui eu tenho uma visualização muito mais intuitiva, muito mais fácil de trabalhar do que o próprio bloco de notas. Então o bloco de notas, a informação fica toda bagunçada, de maneira que eu não consigo fazer nada, não consigo abrir tag, não consigo identificar praticamente nada aqui nesse documento. Uma atividade prática que eu deixo aqui para vocês seria abrir um arquivo XML qualquer, né, de exemplo, e tentar fazer a identificação manual dessas tags. Tá? Que aí a gente vai treinando e vai se adaptando a como trabalhar com esse formato de arquivo que é muito importante no dia a dia nosso aí, dia a dia fiscal, contábil, tributário, departamento pessoal também agora. A gente está usando bastante a questão de arquivos XMLs no e-social, por exemplo, basicamente arquivo XML que é usado, o próprio Reinf também, bastante arquivo XML que é utilizado, e eu acredito que futuramente praticamente todas as obrigações vão ter esse formato de arquivo. Tá? Então a gente tem que aprender a trabalhar com eles para a gente poder se manter atualizado aí e manter a nossa competitividade no mercado de trabalho. Tá ok, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula do nosso mini curso de automação tributária e aguardo vocês até a próxima aula. Um abraço.